Boa tarde para todos. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, queremos trazer até você a palavra de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Eu vim aqui fazer essa mensagem, gravar para os irmãos, para a edificação da vida da igreja. E começou uma chuva muito grande. Vocês podem ver aqui como é que está chovendo muito no Jaru agora. Mas eu creio que vai dar para os irmãos ouvirem bem a palavra de Deus. E nós queremos compartilhar com vocês nesta tarde. Hoje nós estamos fazendo o nosso estudo de número 28. Nosso estudo de número 28 da vida de Paulo, e nós vamos estudar hoje a carta aos Colossenses. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Que Deus abençoe muito a sua vida e a cada um de nós. A carta de Paulo aos Colossenses, a cidade de Colossos, ela fica na Ásia Menor e tinha ali uma indústria muito grande de lã e era localizada numa região estratégica, né? uma rota comercial a 160 quilômetros da cidade de Éfeso, e entre Éfeso e o rio Eufrates. Nos dias de Paulo, quando ele escreveu essa carta e fundou a igreja, a cidade já não era tão importante assim, mas não há dúvida de que era uma cidade de menos importância do que outras. Entre todas as que Paulo escreveu, talvez Colossos fosse a cidade de menos importância comercial. Paulo escreve a sua carta, e naquela igreja, o que estava acontecendo? Havia falsos ensinos sobre os poderes ocultos do mundo espiritual, e os irmãos da igreja precisavam de aprender e praticar para alcançar a benevolência do mundo espiritual. Eles precisavam entender sobre esses poderes ocultos do mundo espiritual, e é isso que era ensinado para os crentes. Havia na mente daqueles crentes uma mistura entre deuses das estrelas e dos planetas, e até mesmo sobre os elementos físicos, tais como terra, vento, fogo e água. E esses elementos eram tidos como determinavam o futuro das pessoas. A confusão, meus irmãos, era muito grande naquela época, pois misturava as tradições judaicas com as crenças pagãs, e misturava tudo isso juntamente com os ensinos sobre Cristo. Alguns pensadores judeus fundiram anjos com poderes astrais, achavam que os anjos tinham esses poderes astrais, que eram protetores dos planetas. Olha que coisa mais absurda. E assim, erroneamente, o ensino daquela igreja misturava o papel limitado que os anjos, de modo legítimo, desempenham
como espíritos ministradores. A palavra de Deus em Hebreus fala isso, que os anjos são espíritos ministradores, mas só que eles misturavam esse ensino dos anjos com o papel cósmico atribuído a eles, e de forma que havia até mesmo culto aos anjos, estava sendo ensinado naquela igreja. Esses falsos mestres se diziam os filósofos, os donos do saber, e ensinavam também que eles haviam recebido uma revelação num estado de êxtase, e eles incitavam os crentes a seguirem um regime de ascetismo, de abstinência, de veneração aos anjos. Diziam que os anjos tinham poderes astrais e que eram protetores dos planetas. Era ensinado isso na igreja. E entendiam que havia um conflito entre esses dois reinos liderados, respectivamente, por poderes bons e maus que geriam o mundo, E esses poderes bons e maus que estavam entre o mundo espiritual, gerindo as coisas que acontecem no mundo, eles exigiam submissão a eles. E a vitória dos poderes bons sobre os maus era resultado prometido para o arrependimento, para a perfeita obediência às tradições, às observações perfeitas do sábado, das festas de lua nova e etc., que a carta vai falar sobre isso. Então, o medo dos poderes astrais cósmicos levava as pessoas a buscar obediência a esses ensinos. Isso era ensinado naquela igreja de Colossos. Portanto, a visão e o propósito geral desta carta é afirmar e explicar para a igreja a supremacia e a suficiência de Cristo para a salvação, em oposição a todos os outros poderes e ensinos sobre como obter salvação, para mostrar a supremacia de Cristo. E essa carta Paulo escreveu no ano 60, na primeira prisão, provavelmente na primeira prisão dele em Roma, quando Epáfras juntou-se a ele naquela prisão domiciliar. Paulo estava preso de forma domiciliar, e Epáfras veio e contou ao apóstolo sobre os falsos ensinos que ameaçavam a igreja de Colossos, o que estava acontecendo. O autor, então, da carta é identificado como o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1, é identificado Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo estava também com ele quando escreveu. E também no capítulo 4, versículo 18, ele fala assim, Paulo do próprio punho. Paulo, então, que escreveu. Eu quero trazer para os irmãos os principais ensinos da carta, sobre a supremacia e suficiência de Cristo, e depois abordar o resultado dessa nossa união com Cristo. É isso que Paulo aborda na carta. Na carta, Paulo inicia saudando os irmãos e fala da sua gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos que demonstravam amor para com todos os santos. Amor este que é resposta da esperança deles, preservada nos céus. Porque Deus amou eles, tinha esperança do céu, então eles amavam como Deus amou. Paulo fala também que a mensagem do Evangelho chegou até eles, até eles e por meio deles chegou até todo mundo. E está produzindo fruto e crescendo. Então, a igreja estava trabalhando, evangelizando. Paulo relata ainda no capítulo 1, conversando ali no versículo 9 até o 11, que ora por eles. Paulo ora para que aqueles crentes fiquem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é o principal motivo da nossa oração. E ele ora para isso. E para que aqueles irmãos vivam de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra. Essa é a oração de Paulo pelos Colossos, pelos crentes de Colossenses. E assim, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos em toda esperança, paciência e alegria. Capítulo 1. E aí, depois de fazer toda essa introdução, Paulo começa a mostrar a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Ele começa dizendo que Deus Pai nos fez idôneos, dignos de participar da herança dos santos. Pois ele diz assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Capítulo 1, versículo 13. Nós não somos os escravos desses espíritos dominadores do mundo, de água, fogo, terra, vento, mar, essas coisas, dos deuses. Nós não somos dominados ou escravos desses espíritos, sujeitos a eles. O nosso Deus está acima de todo o poder das trevas, porque Ele nos libertou destes poderes, é isso que Paulo está dizendo.
E mais do que isto, Paulo agora esclarece que Cristo é o cabeça de toda a criação. Ele diz assim, olha, nele, que é em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas essas coisas, nele tudo subsiste. Então Paulo está mostrando que Cristo é superior a tudo isto. Cristo é superior a todas essas coisas. E ainda Paulo deixa claro para aquela igreja de Colossos que Cristo é também o cabeça da igreja e que em Cristo reside toda a plenitude, pois pela sua morte na cruz ele nos deu a paz com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai a fim de que ele, o próprio Cristo, nos apresente ao Pai santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Então Deus, ele está mostrando que Cristo é superior a todas as coisas e ele está trabalhando a favor da igreja para apresentá-la santa diante do Pai. Esta é a verdade do Evangelho, irmãos. Esta é a verdade do Evangelho que nós devemos entender. Nós somos amados de Deus, cuidados por Deus. Deus está zelando de nós hoje e vai zelar sempre até chegar o dia dele nos apresentar ao Pai. Que coisa gloriosa que ele está ensinando para a igreja de Colossos. E assim, querido irmão, crendo em Cristo, na sua obra salvífica na cruz, estando nele arraigados, edificados, confirmados na fé, como diz aqui na carta aos Colossenses, nele estáis aperfeiçoado, pois nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Portanto, irmãos, Paulo está dizendo que a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação, pois na sua morte na cruz, ele nos deu vida. Na sua morte na cruz, ele perdoou todos os nossos delitos, pela graça sois salvos. Essa é a verdade que ele está ensinando. Porque Paulo escreve aos Colossenses que ele na cruz cancelou o espírito de dívida que era contra nós. Então nós já estamos em paz com Deus. E olha o que Paulo está ensinando. A supremacia de Cristo, nós não estamos mais sujeitos a poderes dominadores do mundo. Nem temos que viver para fazer para agradar esses. Nós estamos vivendo é para Deus. Somos de Deus, o Deus que é superior a todas as coisas, criador de todas as coisas. Portanto, irmãos, Paulo está esclarecendo que a cruz é o triunfo, é a vitória de Cristo sobre principados e potestades. No batismo, nós morremos com Cristo para o rudimento do mundo e ressuscitamos para uma vida com Deus e para Deus. No batismo, quando nos batizamos, nós estamos mostrando que morremos com Cristo. Cristo morreu pelo nosso pecado, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele para viver para Deus e viver com Deus. Cristo é superior e Ele é suficiente para nós. É isso que cremos, que nele estamos em paz com Deus. Agora Paulo, no capítulo 3 em diante, Paulo começa agora a mostrar o resultado dessa nossa união com Cristo, nessa união pelo batismo, né? A nossa união na morte e na ressurreição, que é simbolizada no batismo. Já que ressuscitamos com Cristo, Paulo vai dizer isso, por isso agora buscamos as coisas lá do alto. Por isso nós pensamos nas coisas lá de cima, lá do alto. Nós não ficamos pensando e brigando e lutando pelas coisas aqui da terra. A nossa união com Cristo nos faz abandonar os vícios, nos faz abandonar a natureza pecaminosa, que ele chega a citar aqui no capítulo 3, versículos 5 a 9. A nossa união com Cristo nos livra e nos faz abandonar os pecados de relações sexuais ilícitas, de indecência, se portar com indecência, paixões, lascívia, e aí ele vai relatando do versículo 5 até o 9 os pecados que agora nós não queremos mais viver neles, temos nojo deles, e nos revestimos de um novo homem. A nossa união com Cristo nos faz agora nos revestir deste novo homem, segundo a imagem daquele que nos criou. Nós nos revestimos para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Isto é maravilhoso. Assim, meus irmãos, as virtudes cristãs devem ser cultivadas, devem ser plantadas, devem ser regadas, edificadas em nossa vida. Eu gosto muito dessa palavra. Quando eu li aqui, Paulo fala que as nossas virtudes cristãs devem ser cultivadas. Cultivar envolve todo um processo,
Segue-se então no capítulo 3, versículo 12, até o versículo 1 do capítulo 4, recomendações das implicações da nossa vida com Cristo, de sermos libertos das trevas, dos poderes deste mundo, do mal, os poderes que o diabo tem sobre os ímpios, os poderes que o mal tem sobre os maus. Nós fomos libertos desse império das trevas. Agora somos do reino do Filho do seu amor. Então segue agora os efeitos disto, as virtudes de tudo isso que nos faz viver uma vida para Cristo. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Revestir disso, de bondade, de humildade. Depois ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Suportar envolve perdão, perdoai-vos multamente. Se você tem queixa, ou motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo vai explicando para a igreja. Acima de tudo, o que Paulo está dizendo no versículo 14? Acima de tudo esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima da ira, da raiva, da má vontade de perdoar, acima disso esteja o amor. E ele diz assim: seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, no qual foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Então Paulo está mostrando que, olha, suportar, viver em amor, em união. O amor está acima da ira, da raiva. Por amor você vai amar e perdoar, você vai fazer aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus fez por você. Perdoou você, perdoou a mim. No versículo 16 ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E essa é a característica de quem foi livre das trevas e transportado para o reino de Cristo. A palavra de Deus habita. E ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, com hinos espirituais, com gratidão no coração. É isso que o crente faz, canta hinos de louvor a Deus, não porcaria do mundo, nojeiras do mundo. E ele diz assim ainda: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Agradeça a Deus pela palavra que Ele nos dá, por toda a sabedoria, por toda a liberdade que Ele nos deu, nos libertou. Isso é maravilhoso. E ele continua orientando agora várias classes sociais. Paulo fala assim: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Viu? A esposa deve honrar o marido. E eu digo sempre: mulher que não honra o marido, ela não é feliz nunca com marido nenhum. Honra o seu marido, que você vai ser feliz, que ele vai ficar feliz e fazer você feliz. Paulo fala para as esposas: submissa ao marido. O marido, ele diz: amai vossas esposas e não trateis com amargura. Trata com bondade, com amor. Dá honra para sua esposa. Respeite. Podia falar muito tempo sobre esposa aqui. Paulo continua falando: filho, dá um conselho para os filhos, filhos que são da igreja, filhos que são de Deus, filhos que não estão nas trevas, agora que são filhos da luz. Você é filho da luz, ele diz assim: obedecei vossos pais, pois obedecer o pai é grato diante de Deus. Se você é um filho que traz aborrecimento do seu pai, você não está mostrando que foi liberto das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Se você é um filho que só desobedece e faz raiva, não ajuda em nada, uma filha que é preguiçosa, Paulo está dizendo: obedecei, porque Deus fica contente. Ele fala para os pais: pai, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem pai que é maior ignorância com os filhos, mas como é que um pai desse pode ser crente? E ainda dá uma de santarrão muitas vezes em cima dos filhos. Por isso que muitos pais crentes têm seus filhos fora da igreja, porque não amam os filhos. Às vezes alguns pais amam mais os sobrinhos, os amigos dos outros do que os próprios da sua casa. Isso é um erro terrível. Pai, não irriteis vossos filhos. Paulo está orientando, é assim que vive. E ele diz assim para os empregados: você é empregado, trabalha para alguma empresa, ainda tem um conselho aqui, versículo 22. Obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, quer dizer, o Senhor do emprego, patrão, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo que fizer, de fazer de todo o coração para o Senhor, não para os homens. Olha o que Paulo está falando para os empregados. Você é empregado de qualquer empresa, de qualquer patrão, seja crente ou não.
você está trabalhando, primeiramente, é para Deus. Você não tem que fazer diante do patrão, fingindo estar agradando ele, longe você faz errado. É diante de Deus que você está servindo. Sirva o patrão. E ele diz assim, ciente de que do Senhor Deus vocês vão receber herança. É a Cristo que está servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco em injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Paulo está falando num contexto de empregados. Se você faz tranquinagem, rouba o tempo do patrão ou qualquer coisa, não trata bem como deveria ser, você está agindo errado. Vai receber o troco. A Bíblia está dizendo isso. Ele ainda diz para os patrões, capítulo 4, versículo 1, vocês são patrão, senhores, tratai os vossos servos com justiça, com equidade, certo que também vós tendes um Senhor do céu. O patrão seu, ele tem um Deus no céu. Se ele não é um patrão crente, ele tem que tratar você. Se ele foi liberto das trevas, ele vai tratar você com respeito, com justiça, com equidade. Se ele não é, isso aqui serve para quem não é crente também. Mesmo quem não é crente, Deus está olhando a vida dele. É Senhor de toda a humanidade, de tudo que foi criado, como ele disse lá sobre a supremacia de Cristo. Mesmo estes vão prestar conta a Deus. E ele continua dando alguns conselhos gerais, assim, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo pede que a igreja ore por ele, como pastor, o grande apóstolo, ore por mim, para que eu saiba como pregar o evangelho. E ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para saber como deveis responder a cada um. Paulo está orientando a você, que foi liberto das trevas, que faz parte da igreja, que agora é de Deus, está sobre o senhorio de Cristo, amado de Deus. Ele está orientando você a aproveitar as oportunidades, ter sabedoria, não perder tempo, mas evangelizar, falar de Deus, mostrar o amor de Deus, palavras boas e agradáveis. Isso Paulo orienta aqui nessa carta aos Colossenses. Meus irmãos, Paulo encerra a carta dando informações pessoais e saudações, o restante da carta. Eu quero concluir então este estudo enfatizando duas verdades, dois versículos importantes. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos livres para viver como filhos do Rei Eterno, como filhos em que o Pai se compraz, que tem seu maior prazer. Deus disse assim quando Jesus foi batizado, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, esse é meu filho amado que me dá maior prazer. Então agora nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, pertencemos ao reino de Cristo. Então nós devemos viver como filhos, que dá alegria e prazer ao nosso Pai eterno. E outro versículo, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos queridos, faça tudo pensando no crescimento do reino de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, pensando naquilo que glorifica a Cristo, que edifica a sua igreja. A Ele toda a glória. Que Deus abençoe você. Que você possa depois tirar um tempo para ler essa carta, uma carta pequena, mas com tantas lições preciosas para a nossa vida. Agradeço a todos que têm nos ouvido, nos assistido. Você ouviu, aprendeu, clique no link abaixo aí, no canal, inscreva-se no nosso canal aí. Nós queremos que a palavra de Deus seja divulgada, vamos usar esse canal para divulgar a palavra de Deus somente. Que Deus nos ajude, eu peço oração como Paulo pediu, ore para mim, por nós, a liderança da igreja, para que saibamos como fazer a obra de Deus, como da melhor maneira levar o evangelho adiante e nos envolver cada dia mais com o reino de Deus, com a obra de Deus. Quero orar por você. Você que está passando dificuldade, enfermidade, muitas e muitas pessoas nesse tempo estão com problemas de saúde, com medo desse Covid, mas Deus está soberano, supremo, reinando a favor da igreja. Confia nele, espera nele. E nós vamos orando pelos irmãos. Vamos orar? Deus Pai, obrigado por esse dia, mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor é o Deus eterno, o único verdadeiro, Criador de tudo que existe, seja espiritual, seja material,
no céu e na terra. Tudo o Senhor criou para a tua glória e é soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Com amor eterno o Senhor nos amou. Enviou o seu Filho Jesus, que nos salvou pela cruz, pagou a nossa dívida e nos libertou. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus, olhando para o Senhor e a nossa pequenez, pedimos, perdoa nossos pecados, guia a nossa vida nos teus caminhos. Pai, quero interceder pelos que estão enfermos, socorre cada um. São tantas pessoas. Lembramos de alguns aqui na nossa mente, nós temos orado. O Senhor socorre cada um, meu Pai, nas suas dificuldades. Restaura a tua igreja, fortalece a fé, conforta os enlutados. Os enlutados, ó Deus, o Senhor conforta. Nós pedimos a tua bênção, prepara nós para viver cada dia mais para o Senhor, aguardando ansiosa a vinda do Senhor. Abençoa a tua igreja e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.